Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Terceira carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retém o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Essa carta aqui, ela foi escrita para a igreja de Pérgamo. E aqui tem, foi escrita, direcionada para o anjo da igreja daquela cidade. Porque o anjo da igreja representa, pela misericórdia de Deus, o pastor, o líder que estiver ali. Representa como o anjo da igreja. E aí você imagina a responsabilidade que tem uma pessoa que prega a palavra do Senhor. Mas ali havia coisas assim difíceis para que as pessoas entendessem. E ali também havia naquela cidade um trono de Satanás. Pessoas usadas pelos demônios para tentar enganar o povo de Deus. Porque ali era uma cidade que tinha imperador romano. E imperadores romanos, eles eram usados por Satanás. Porque o diabo ele tem que entrar na vida de alguém para usar alguém. A mesma coisa é o Espírito Santo de Deus. Para que Deus venha nos usar, nós precisamos aceitar Jesus como nosso único e eterno Salvador. Então ali havia esse tipo de pessoas que fazia atrapalhar a obra de Deus. Era o espírito do engano, era o espírito da destruição. Então, igreja, aquele povo ali era muito perseguidos por esses tronos de Satanás. Isso pode significar um lugar onde a influência de Satanás e o mal estava sobremaneira multiplicados, pois Pérgamo era um centro de adoração ao imperador romano. Era um centro que era dominado por esse tipo de gente, como hoje existe. Porque o maior quer pisar no menor. Mas só que o Deus que nós servimos é infinito. Só o Deus que nós adoramos é um Deus que venceu Satanás e seus demônios lá na cruz do Calvário. Então, Satanás é derrotado. Mas só que esses imperadores aqui eram usados pelo mal. Porque o diabo, ele é derrotado. Mas ele só não vai ter vez na vida daquele que tem Jesus Cristo, que fecha todas as portas para o pecado, que não anda fazendo a vontade da sua própria carne, a sua própria vontade, do jeito que bem quer, que bem entende. Então, havia ali naquela cidade essas dificuldades. Como hoje as dificuldades que tem é que as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, porque o mal tem neutralizado a sua mente, tem tapado a sua visão, para que não venha enxergar as coisas de Deus. Você vê até as próprias pessoas que estão dentro das igrejas, servindo a Deus, elas não têm compromisso com Deus. Não é todas que têm. Se você pegar 100 pessoas, só 40 têm compromisso com Deus. 60% não tem. Por que não tem? Por causa da fraqueza espiritual que o diabo tem colocado. Então, aqui no versículo 13 diz assim, eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retém o meu nome, não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. No 14 diz assim, mas umas poucas coisas tem contra ti. Porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Deus, diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então, Deus está dizendo, olha, igreja, eu tenho contra, porque você tem que vigiar para você não ir no papo de quem? De Balaão e de Balaque, que faz comidas sacrificadas para enganar vocês. E para nós identificar tudo isso, nós precisamos ser uma igreja que tenha o Espírito Santo para discernir o que é de Deus e o que não é. Então Deus tinha contra esse povo aqui, porque lhe faltava compromisso, lhe faltava vigilância, lhe faltava
vidas. Nós venhamos reconhecer que nós servimos um Jesus Cristo que morreu, mas que Ele está vivo e vive eternamente. Então, nós não podemos ser enganados por Balaão, por Balaque, por espírito do engano. Nós temos que servir esse Deus de todo o nosso coração, porque para mim ser salvo, para você ser salvo, nós temos que perseverar até o fim. E se eu não me alimentar da presença de Deus, da sua palavra, do seu espírito, não tem como eu vencer as lutas do dia a dia. Então aqui, essas pessoas, essa igreja, Deus tinha isso contra essa igreja. A gente observa que não é simplesmente a gente dizer que serve a Deus, que aceitou Jesus. Não é simplesmente isso. Deus quer muito mais. Deus quer compromisso. Tem um monte de crente que nem a igreja no domingo mais vai. Porque ela não faz esforço. Para ela é o seguinte: se dá para ir, beleza. Se não dá, também tá beleza. Meu irmão, minha irmã, não é assim que serve a Deus. Porque quando nós servimos a Deus, nós não temos que ter vontade própria. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Porque senão vai ser enganado pelo espírito de Balaão e pelo espírito de Balaque. Vai ser enganado. E se a gente quiser ter compromisso com Deus, vai ter que buscar, vai ter que se humilhar, vai ter que perseverar, vai ter que lutar, porque não é do jeito que eu e você pensa. A palavra do Senhor, ela diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo. Tem um comentário aqui que eu quero fazer desse versículo 14 aqui, ó. Balaão foi um falso profeta que vendeu seus serviços ao rei pagão e que o aconselhava a seduzir Israel a comprometer sua fé por meio da idolatria e imoralidade. A doutrina de Balaão refere-se, portanto, a mestres e pregadores corruptos que, em Pérgamo, levaram suas congregações à transigência fatal, com a imoralidade, o mundanismo, as falsas idolatrias, tudo por amor à promoção pessoal ou vantagem financeira. Segundo parece a igreja em Pérgamo, tinha mestres que ensinavam ser a fé salvífica em Cristo compatível com a prática da imoralidade. Então eram mestres, eram líderes que se preocupavam consigo mesmo em se promover. E aí deixavam o mundanismo entrar dentro da igreja, deixavam as pessoas fazer o que queria, viver no pecado e estava tudo beleza. Porque se você for olhar a igreja, um líder, seja de igreja, de qualquer lugar, qualquer coisa, um líder ele tem uma força expressiva muito grande. Um líder ele tem uma força de levar as pessoas tudo para a perdição, ou então levar as pessoas tudo para a salvação em Cristo Jesus. Porque você lembra uns tempos aí atrás, teve um líder de uma seita aí, de um país aí, que disse que Jesus ia voltar naquele dia, que não sei o quê, e muitos morreram na câmara de gás, porque aquele povo estava acreditando. Quantos e quantos aí não têm feito essas profecias mentirosas que Deus não dá no meio dessas coisas e prepara o povo para dizer: não, Jesus vai voltar hoje, tal hora, vai para as montanhas, vai se retira para longe. É mentira, é engano. É coisas falsas. Tem gente que quer pegar atenção para ela quer aparecer de qualquer jeito. Então ela passa a manipular a mente das pessoas. Por isso que eu digo para você, você tem que trazer a sua Bíblia todas as vezes que você vier para a casa de Deus. Porque você tem que examinar. Porque Deus usar o pastor para falar com você, você ainda tem que examinar a palavra, tem que pedir a Deus confirmação se aquilo veio de Deus ou não. Mas as pessoas não estão preocupadas com isso. As pessoas
frequentam a igreja, elas querem que Deus faça um milagre. Porque muitas recebem um milagre quando você procura aquela pessoa que sentava no teu lado. Cadê fulano? Cadê fulana? Não está mais. Recebeu o seu milagre, recebeu aquilo que queria e se mandou. Porque o milagre qualquer um recebe. Porque o milagre é pela fé. É pela fé o milagre. Se você crê que Jesus vai fazer o milagre, ele faz, porque ele é Deus. Agora, você vê os 10 leprosos que Jesus curou. Quantos voltaram para agradecer? Só um voltou. O que quer dizer que só aquele que voltou para agradecer aceitou Jesus Cristo para ser salvo. Porque os outros 9 só quis receber a sua bênção. E tem colocado isso hoje em dia dentro das igrejas, que primeiro tem que buscar as coisas aqui da terra para depois ter um encontro com Deus. É mentira! Isso é engano! Isso é espírito de Balaão! Isso é espírito de Balaque! Deus não quer isso! Deus quer que primeiro você entregue os seus caminhos ao Senhor para Ele acrescentar as outras coisas nas nossas vidas. A gente tem que saber de que lado nós estamos, qual é a igreja que nós pertencemos. Eu estou dizendo, não é placa de igreja, não é nome de igreja, porque a igreja é eu e você, somos nós. Mas a igreja que somos nós, será que Jesus está morando nesse tempo? Será que essa igreja está agradando ao Senhor Deus? Será que essa igreja não está sendo enganada pelo espírito de Balaão, de Balaque? Será? Porque na realidade o povo está preocupado com placa, está preocupado com o nome de igreja, que isso não quer dizer nada para Deus. O que quer dizer para Deus é a nossa vida nas suas mãos. Amém? Aí no versículo 15 diz assim, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. A doutrina dos nicolaítas era o pecado também na igreja, era o sexo de qualquer jeito. Os nicolaítas aqui, para eles, se tivesse multidões, para eles estava ótimo, porque eles não tinham compromisso com a palavra de Deus. Para eles, tanto faz, tanto fez. Então, eles não preocupavam com nada. Os nicolaítas, para eles, tudo estava bem. Se tivesse renda, se tivesse o que eles queriam, estava tudo ótimo para eles. Não tinha problema nenhum. Mas a palavra de Deus nos exorta que nós não podemos servir a Ele de qualquer jeito. Que nós não podemos ser como os nicolaítas. Crentes sem compromisso. Está cheio de crentes sem compromisso. Deus não nos chamou para não ter compromisso. É igual quando Deus chama a pessoa para fazer a obra de Deus. Tem gente que fala, mas eu sou ocupado. Mas Deus só chama os ocupados. E os ocupados têm compromisso. Então, quando Deus nos chama, é porque Ele sabe que você tem compromisso. Então, os nicolaítas não tinham. Para eles estava tudo bem. Como existe muita gente hoje, para ela viver de qualquer jeito está bom. Pastor, mas o que importa é a fé. Eu creio. Não é só isso. Porque fé todo mundo tem. Agora, compromisso e aliança não é todo mundo que tem. A igreja hoje está muito relaxada. O povo de Deus não está como antigamente. Tinha muito temor, tinha muita reverência, tinha aquela coisa assim com as coisas de Deus. Isso está se acabando. Hoje em dia, ninguém sabe mais quem. Ninguém sabe quem é cristão, ninguém sabe quem não é. Virou mistureira. Mas a culpa é de Deus? A culpa é da denominação? Não, a culpa é do homem. A culpa é de quem está ali como anjo da igreja. Porque se Deus coloca ali um pastor, qualquer uma pessoa como um anjo da igreja, ela tem que cuidar da igreja do Senhor Jesus. Ela tem que repreender, ela tem que exortar, para que não venha crescer uma ovelha desobediente, uma ovelha sem compromisso. Porque Deus, Ele quer nos dar o de melhor. Deus, Ele quer nos dar a vida eterna. Deus, Ele quer nos salvar. Deus, Ele quer que a gente faça tudo o que Ele manda, porque quando Ele nos arrancou de lá do mundo da
tolerar. Não é vir na igreja simplesmente. É vir à igreja, à casa de Deus, dar o testemunho. Aonde que for, aonde que passar. Amém, igreja? Amém. Aí no 16 diz assim, ó. Arrepende-te, pois, quando não, em breve verei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha, que Jesus operará a qualquer pessoa que, na sua igreja, favorecer uma atitude tolerante para com o pecado. Ele promete que batalhará contra os crentes mundanos, caso não se arrependa. Pastor, o que é crente mundano? Já disse tudo mundano. Faz tudo que o diabo gosta. Faz tudo que o mundo faz. Tem crente que bebe, tem crente que fuma, tem crente que prostitui. Faz tudo que o mundo quer. Então, vai ser punido, porque Deus, Ele nos pune se nós errarmos. Se nós fizermos coisas erradas. A punição vem porque o corrigisse, não punisse, o que seria de nós? Porque todos nós pecamos, falhamos, erramos. Não é verdade? Todos nós. E eu vou lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2. Vamos ver o que fala sobre esse versículo aqui. Diz assim, ó. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, porque não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no campo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o qual tal ato praticou. Tal ato praticou. Nós temos que praticar o quê? O bem que nós temos que praticar. Paulo expressa qual deve ser a reação normal de uma igreja cheia do Espírito Santo em caso de imoralidade entre seus membros professos, aqueles que aceitam conserto, aqueles que aceitam o conserto bíblico da santidade de Deus e da sua aversão ao pecado, sentirão tristeza e passar do seu meio a iniquidade. A igreja cheia do Espírito Santo, ela aceita a correção. Porque se nós estamos cheios da presença do Senhor, nós vamos aceitar a correção. Porque nós vamos enxergar se está errado. Amém, igreja? Amém. Então vamos ter mais, assim, desejo de adorar a Deus, de fazer a vontade de Deus, de não colocar obstáculos para buscar o Senhor, para servir ao Senhor. Porque nós estamos aqui nesse mundo de passagem e Jesus também vai voltar. E não é todo mundo que vai subir. Só vai subir aqueles que estiverem com seus nomes escritos no livro da vida. Só aqueles que nós não podemos julgar. Nós temos que julgar nós mesmos. Você tem que ter certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho que ter certeza que o meu nome está escrito no livro da vida. É nós que temos que ter essa certeza. Versículo 17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Só conhece aquele que recebe. Devemos prestar atenção às advertências do Espírito Santo. Ele confirma, ele continua a falar às 7 igrejas da Ásia. Nos ordena a vencer o pecado no mundo e nos proíbe tolerar a imoralidade em nosso meio.
vitoriosos nessa área crítica, seremos privados da presença de Deus. Oh, glória! Privados. O que é uma coisa privada? Vai ser privado, não vai ter. Não é todo mundo que vai ter acesso. Porque tem essa porta aqui, para mim entrar nela, tem que ter o quê? A chave. Então ela é o quê? Privada. Ela não é todo mundo que entra, porque não tem a chave. Então a salvação, a vida eterna, para nós entrarmos no reino de Deus, para nós entrarmos na Nova Jerusalém, nós temos que ter essa chave. Nós temos que ter esta convicção e consciência. Quem é a nossa chave? Quem é a igreja? Jesus Cristo, que é a chave, que é o passaporte para a vida eterna. Porque você chega, por exemplo, em um lugar privado, que ali já tem o nome das pessoas que vai entrar ali. Não é todo mundo que vai conseguir chegar ali e entrar se o nome dela não estiver o quê? Relacionado. Você recebe um convite para ir em um evento, em algum lugar, e tem que entrar com um convite que tem que ter seu nome. Aí tem que pedir seu documento para ver se realmente é você mesmo. Se você não tiver com o nome relacionado ali, naquele convite, você não tiver como documento, você vai entrar? Não vai entrar. Quem é o nosso documento? O Senhor Jesus. Ele nos comprou a preço de sangue. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar. Então, fica privados. O crente tem que aprender isso. Porque para nós termos acesso a Deus, é através de quem? De Jesus. Ele mesmo diz lá no livro de João: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é por pastor fulano de tal, não é por bispo fulano de tal, não é pelo irmão fulano de tal, é por Jesus Cristo que nós tenhamos acesso a Deus. Oh, glória! Porque Jesus é que nos leva até o Senhor. Então a gente tem que analisar essas coisas. E do poder do Espírito Santo, tornando dos inimigos do reino de Deus. E se por outro lado vencermos, receberemos o maná escondido da vida espiritual. E uma pedra branca, que significa o triunfo da nossa fé sobre todo quanto procura destruir nossa devoção a Cristo. Devoção, o que é? Comunhão, compromisso, devoção ao Senhor, devoção de estar ali na casa de Deus, nos dias de culto, nos domingos, buscar a presença de Deus. O domingo é um dia de todos estar na casa de Deus, na igreja. Por quê? No domingo é um dia que as pessoas mais têm folga. Pode ir, não tem impedimento, mas tem gente que não vai. Tem gente que vai uma vez no mês, vai duas, e só vai se distanciando. Quando pensar que não, tem 3, 4 meses que não coloca os pés na casa de Deus, porque é crente sem compromisso. As igrejas, aliás, a igreja somos nós. As denominações estão cheias de crentes sem compromisso. Só que Deus vai passar no funil. Deus vai passar na peneira. Porque, meu irmão, nós temos que pensar na vida eterna. Nós temos que pensar no que está por vir, é no que nos espera. Amém? E aí, para a gente encerrar, aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, diz assim, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Boar, que amou o prêmio da injustiça. Erraram, cegaram espiritualmente. Porque tem gente na casa de Deus que ela perdeu a visão. Perdeu a visão de o que é Deus na sua vida. Tem pessoas que ela já não crê em Deus igual ela acreditava. Perdeu a visão. E aí estão no erro. E aí estão no caminho errado
de Balaão, filho de Boaz, que ali só fazia as coisas que não agradavam a Deus. Para você ver, está lá em Apocalipse Balaão, não está? Está aqui também Pedro. Está aqui também Pedro. Caminho de Balaão. Trata-se do amor às honrarias pessoais e aos ganhos materiais, às expensas do povo de Deus. Pedro enfatiza que a imoralidade sexual, o amor, as honrarias e a cobiça por dinheiro caracterizam esses falsos mestres e pregadores. Interesse próprio. E aí estão perdendo a essência. Porque para fazer a obra de Deus, você não pode perder a visão espiritual. Você não pode perder o caráter que você tem na presença de Deus. Porque não é só quem prega, você também. Porque quando nós estamos andando na rua, ou em qualquer lugar, sempre tem alguém de olho na gente. Deus está de olho na gente. Satanás usa as pessoas para estar de olho também na gente. E o que você fizer de errado vai ser condenação para você mesmo. E o que você fizer de certo e de condenar de coisa que você não fez, Deus está no controle e Ele te cobrirá com a verdade. E você não vai ser destruído se você está na verdade. Porque nós é testemunho vivo de Cristo Jesus. Porque nós temos que ver que a nossa vida nós entregamos para Deus, nós somos propriedade de Deus, mas as pessoas que não querem nada com Deus estão de olho em cada um de nós. Porque quem não tem compromisso com Deus pode fazer tudo aí que ninguém fala nada. Agora, se você ou eu fizer coisa errada, você pode ter certeza de uma coisa, que todo mundo vai saber da nossa fama. Pastor, posso falar uma coisa? Todos vão ser. Então nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado. Então Deus, Ele conhece cada um de nós. Deus conhece você. Você pode ser o que for, mas Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus jamais vai lançar fora aquele que chega até Ele. Porque o amor de Deus é infinito. O amor de Deus é verdadeiro. Nós nunca devemos criticar ninguém. Nós devemos, em nome de Jesus, ajudar. Diga glória a Deus. Ora para o Senhor Jesus nesta noite.